Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu tô aqui pra gente falar de um assunto sério. Eu resolvi criar aqui no canal um quadro que vai se chamar Falando da Vida. Na verdade, esse quadro vai relatar, para não ficar muito misturado com as maquiagens e tal, que é o objetivo do canal. Mas como eu quero colocar para vocês também algumas situações, algumas experiências, na verdade o canal é mais para troca de experiências, né? Como eu falei para vocês no vídeo piloto, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, no box de informações, tá bom? Então é para falar para vocês a respeito da iatrofobia. Você sabe o que é isso? Iatrofobia é o medo de ir ao médico. Você tem esse medo? Eu tenho esse medo e por isso eu resolvi falar dele com vocês, porque eu acabei de passar por uma cirurgia simples, mas uma cirurgia que pra mim é como se fosse a pior do mundo, né? Já que eu tenho essa síndrome, na verdade se chama síndrome do jaleco branco. Né, por pesquisas que eu realizei aí, eu descobri algumas coisinhas e achei interessante compartilhar com vocês, tá? Então, esse medo de ir ao médico não é simplesmente um medo, é simplesmente um pavor mesmo. Eu sempre tive esse pavor, esse medo, inclusive de tomar injeções de soro, então na veia nem se fala, né? Ficar com aquele negócio no braço incomodando e aquilo, você vê o sangue, enfim, tudo isso leva a gente para uma outra realidade. Na verdade, é um dos sintomas, né, da iatrofobia. Então, eu queria relatar para vocês a minha experiência, como é que foi, né, nesse tempo aí de cirurgia, que foi uma cirurgia meio rápida, né, que eu tive que fazer. Eu precisei retirar pedras que eu tinha no rim. Na verdade, elas não estavam no rim, elas estavam no ureter, que é um canal entre o rim e a bexiga, né? E dali ela não ia sair. E é uma dor, assim, insuportável. São cólicas renais que a gente tem que, assim, você não consegue viver, parece, né? É muito pior do que a cólica menstrual. Eu conseguiria até falar isso pra vocês, tá? Então, vou contar um pouquinho da minha experiência e vou dar algumas sugestões das pesquisas que eu fiz, né, das explicações científicas. Eles acreditam, né, pelos meus estudos, que são traumas adquiridos da infância. Então, às vezes você teve algum trauma na infância, você pode ter adquirido essa síndrome por erros médicos, caso você já tenha passado por alguma cirurgia, alguma coisa e tenha acontecido um erro médico, não necessariamente com você, mas pode ser com alguém próximo a você. Medo de diagnósticos ruins, né? Tipo, eu vou no médico, o médico vai me dar um diagnóstico ruim. Exames doloridos, que nem eu te falei, né? Uma simples injeção, uma simples retirada de sangue, isso daí já deixa a pessoa com mais medo. E assim, o fato de que a saúde pública hoje em dia ela tá precária, né? E a gente vem sentindo isso na pele. Então, para uma pessoa que sente muito medo, que tem essa síndrome, é mais complicado ainda, porque você vai até o hospital e aí você tem que esperar por horas e às vezes ele te dá um diagnóstico errado mesmo, você tem uma coisa e ele te fala outra. Isso aconteceu com meu pai. Meu pai também fez a cirurgia recentemente do estômago. Ele estava com uma úlcera no estômago e ele foi diagnosticado até com pedra no rim. Então é uma coisa assim que daí você vai perdendo meio que a confiabilidade, né, na medicina, nos médicos de hoje em dia, por causa tá tendo uma demanda muito grande, né, muitas pessoas no mundo, muitas doenças, enfim. Né? Então é isso. Os sintomas, o que acontece? Eu vou contar pra vocês a minha experiência. Eu tive essa dor no começo de dezembro, lá pra outubro, dezembro eu tive, só que era uma dor que dava e sumia. Tanto é que daí eu fui no médico, a primeira dor que eu tive forte, assim, eu estava na academia, tive que sair correndo, fui pro médico. E aí aqueles exames, urina, tal, detectou que já era pedra no rim.
mas assim, não foi feito, não foi dado andamento por falha minha mesmo, por esse medo de eu ir ao médico. Então eu fui deixando, enquanto a gente não tá com dor, né, a coisa vai andando e a gente não dá a importância que deve dar. E aí eu fiz o raio-x, nem fui buscar o raio-x. Quando chegou na semana passada, eu tive uma dor muito forte. Fui ao médico, aí eles dão os medicamentos e tal, você volta pra casa, mas assim, acabou o efeito do medicamento, volta a dor e aquilo ali é insuportável. Então no dia seguinte eu fui no médico especializado, na IUP na verdade, né, posso até estar falando isso pra vocês porque o atendimento de lá pra mim foi excelente. E aí eles já viram todos os exames que eu precisava fazer, só que eles não localizavam a pedra. Fiz raio-x, fiz ultrassom, foi só localizar a pedra na ressonância mesmo. E aí já marcou a cirurgia. Meu Deus do céu, quando marcou essa cirurgia, o fato de eu já estar indo, correndo atrás de tudo isso, com dor e tal, o problema é que eu tava com muita dor, então eu falei, eu tenho que enfrentar isso, eu vou ter que passar por isso. Mas eu não esperava, né? Assim, você nunca imagina na hora que você vai passar pela cirurgia. E aí quando ele me falou, amanhã a gente vai internar pra fazer a sua cirurgia, aquilo ali foi tomando conta de mim, aquele medo foi tomando conta de mim, mas eu falei, bom, eu tenho que fazer, eu vou enfrentar isso. Fui, fiquei internada na noite de quarta-feira, eu fui internada. E assim, na noite eu passei bem, sabe? Apesar de ter o soro ali na veia, de terem tirado sangue e tal, então, mas eu tava deitadinha, tem a televisão e o celular pra distrair a gente, né? Então eu fui tentando enfrentar esse medo. Quando chegou na manhã seguinte, que era a manhã da cirurgia, eu entrei em pânico, eu simplesmente não sabia me controlar. E aí eu comecei a chorar e fui chorando até a sala de cirurgia. O médico já tinha me marcado para fazer o furo, para fazer a retirada da pedra. Então eu falei, né, ele vai me furar. E aquilo depois você fica com catéter, enfim, eu não sei, eu não sabia, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia, então eu não sabia como que ia ser. E aí foi assim, então eu tive que enfrentar muito esse medo e foi uma coisa assim, pavorosa mesmo pra mim. Tanto é que o anestesista, eles assim, a equipe foi muito legal, a equipe foi muito solidária comigo, o médico também que me atendeu foi excelente, graças a Deus. E acho que eles viram o tanto de nervosismo que eu tava, eles me deram uma anestesia geral, eu apaguei e acordei assim que acabou a cirurgia. Assim que acabou a cirurgia, acho que é o pior momento, né? E aí você vai pro pós-cirúrgico. E aí já comecei a procurar, ver se tinha buracos, não tinha, então foi pelo canal da uretra mesmo, graças a Deus. Só que foi preciso deixar um catéter lá dentro para eliminar o resto de areia que tinha lá, e eu tava com muita infecção, então para poder curar, né, e sendo que tava todo inchou, toda a parte do rim e tal, dessa ureter, então eu teria que deixar esse catéter. Meu Deus do céu, que desconforto ter alguma coisa ali dentro, e assim, eu passei mal todos os dias. Então, assim, é um assunto sério, eu acho que é um assunto que eu não acredito que não seja só eu que sinta isso ou que tenha isso. Por isso que eu resolvi dividir isso com vocês. Os sintomas, quais foram os meus sintomas? Eu peguei alguns sintomas aqui que eu pesquisei, que são palpitação. Palpitação, eu acho, não sei se eu cheguei a ter, mas eu acredito que sim, por conta do nervosismo. Falta de ar eu não tive, falta de ar. Mal-estar, eu tive muito mal-estar, aquele enjoo, aquela coisa. Boca seca, eu tive um pouco de boca seca, sim. Tremores, isso pra mim é normal, eu tremo de qualquer jeito. A dificuldade na concentração e fala é uma das coisas que mais me pegou, assim, porque realmente, quando o médico ou alguém vinha falar comigo sobre a situação, eu não conseguia, assim, assimilar aquilo que a pessoa estava me falando. Então ela me falava, eu tentava prestar atenção, mas eu não conseguia. Náusea, eu tive muita náusea.
Ataques de ansiedade e pânico, isso eu tive depois no pós-cirúrgico, quando eu já estava em casa, porque quando eu saí do hospital e vir para casa, eu tive um momento de nervoso e foi uma coisa muito ruim e eu estava com muita dor, porque estava passando o efeito dos remédios, obviamente, e eu estava sentindo muita dor, muito desconforto, consequentemente senti muita náusea. E aí, consequentemente, o ataque de ansiedade e pânico, que é aquele negócio que você fica, nossa, isso nunca vai passar, e sabe, uma vontade de que, meu Deus do céu, acaba logo, será que vai acabar? Será que vai dar tudo certo? Sabe, ansiedade mesmo. Então, no fim, eu tive que até tomar um remedinho aí pra poder dormir, pra poder descansar, pro meu corpo se recuperar, porque tava difícil, a cabeça não tava ajudando não. E a sensação de deslocamento da realidade, que é esse sintoma também, que é junto meio com a ansiedade, que é o fato de que eu não tô passando por isso, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, são sensações horríveis mesmo que a gente passa e que não tem nada que possa melhorar, entendeu? A não ser a gente tentar colocar a cabeça no lugar, ocupar a cabeça com outras coisas, sabe? Apesar de que é muito difícil, eu tentei, eu tava com matérias atrasadas para estudar, eu tinha várias coisas para fazer que eu podia fazer ali sentadinha no computador e mesmo assim vários livros para ler e eu não conseguia porque a minha cabeça tava focada naquilo, sabe? Na dor, no mal-estar mesmo. Então, por mais que eu tentasse, eu não conseguia, mas eu fui tentando, sabe, melhorar a minha cabeça. Eu sabia que em primeiro lugar o que eu tinha que melhorar era a minha cabeça, era o meu jeito de pensar a respeito do assunto. E aí os dias foram passando e eu fui melhorando, graças a Deus, eu não vejo a hora de voltar ao normal, né? A gente vai voltando aos pouquinhos, devagar, mas voltar a vida ao normal, porque eu sempre fui muito agitada, sempre fiz academia, corrida e cuidava da casa tudo ao mesmo tempo, ia trabalhar e isso acaba atrapalhando, né, a vida da gente, obviamente. A relação do médico com a gente deve ser uma relação de confiança, na verdade, né? E a gente, às vezes, esses ataques de pânico, às vezes são pessoas que têm medo de perder o controle. Eu talvez seja uma pessoa assim, eu tenho muito medo de perder o controle da situação. Então é por isso que é interessante você confiar naquela pessoa que está cuidando de você. Eu vi que quando a primeira consulta que eu tive com esse médico que fez a cirurgia, ele foi muito claro, sabe? Ele foi muito atencioso. Então eu já peguei uma certa confiança nele. E depois da cirurgia, então, que ele nem precisou me furar, não me deixou com dreno, nem nada, nem sonda, nada dessas coisas, só o catéter mesmo que foi necessário, aí eu fiquei mais fã dele ainda. Mas eu tive um problema no pós-operatório, porque quando eu fui receber a alta do médico, não foi esse médico que fez a cirurgia em mim que foi me dar alta. E o médico que foi me dar alta, ele não me orientou, ele não me explicou nada, o que eu podia comer, o que eu podia fazer, etc. E eu fiquei com milhões de dúvidas na cabeça. Onde que eu fui tirar essas dúvidas? Obviamente que na internet, que é onde a gente tem acesso às informações. Tudo bem, a gente tem que tomar cuidado com as informações, saber selecionar essas informações, mas foi onde eu consegui. E aí quando eu fui tirar essas dúvidas com ele, ele falou, não, até pediu desculpas por causa da falta de informação, mas assim, por causa dessa falta de informação, eu fiquei mais neurótica ainda, né, porque eu falei, não, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer repouso absoluto, comer sopinha, sabe, e tomar muita água pra poder limpar, né. Assim, é o certo, mas assim, não precisava de tudo isso segundo as informações que ele me falou, mas tudo isso dentro da cabeça da gente que a gente cria, né? Então isso que é complicado. Bom, duas soluções que eu posso dar para vocês, assim, que vá resolver um pouco dessa síndrome. A primeira, lógico, é você procurar um profissional, um psicólogo, aí para te ajudar a enfrentar essa situação, enfrentar esse medo, né? Para você não ter que fazer isso sozinho, porque é muito difícil, né? Controlar a nossa cabeça é muito complicado. Mas assim, é tentar realmente enfrentar o medo. Se você tem medo, inclusive, de ir ao médico, não tenha esse medo, porque assim, você tem que ter na sua cabeça
que aquilo ali pode te trazer consequências graves, né? Pode inclusive te levar à morte dependendo da doença. No caso do meu pai, se assim ele não tivesse ido, é que ele foi ao médico com a úlcera estourada e ele foi sozinho. E é muito perigoso, ele poderia ter batido o carro, poderia ter acontecido mil coisas. E se ele esperasse mais um pouco, poderia ter levado ele até ao óbito. Então foi uma cirurgia muito de emergência. Então pode acontecer isso caso você fique se segurando. Então procure ajuda especializada, procure um psicólogo, um terapeuta aí para te ajudar nessa questão e tente enfrentar você sozinho os seus medos, né? Isso não é só para o medo de médico, é para todos os outros medos. Eu vou deixar aqui no box de informações 3 links de 3 vídeos que são referentes a isso. Um é de um médico falando referente a esse medo, né? O outro é um canal que chama Infociência, que é uma mocinha também que relata a respeito disso. Ela fala o porquê que a gente tem que fazer essas coisas, ir ao médico mesmo, tal, com frequência. E o link do Dr. Olegário, que é um psicólogo, que assim, eu adoro os vídeos dele, ele é muito tranquilo, muito calmo, e ele consegue explicar pra gente assim de uma maneira tão fácil, sabe, tão simples de a gente entender, que eu acho que você também vai gostar muito dos vídeos dele, eu espero. Eu gosto muito dos vídeos dele. Então ele fala sobre vários assuntos e um deles tem esse link que eu vou deixar é a respeito do medo mesmo, tá? E a última solução assim que eu acho que é muito bom, muito importante, é que você evite as pessoas negativas, evite essas pessoas que, ai, meu Deus, essa cirurgia é complicada, ou ai meu Deus, fulano fez uma cirurgia assim, ó, e precisou ficar internado não sei quanto tempo, sabe, umas coisas assim que você já tá com a cabeça em transe, em parafusos, porque aquilo é uma ansiedade, é um medo, é uma coisa que acaba controlando a gente. E ainda vem essas pessoas, sabe, mesmo na visita, a pessoa vai te visitar no hospital e fala uma coisa dessa, ou vai te visitar em casa depois que você tá se recuperando. Não é porque você tá se recuperando que você passou desse medo. Pra mim, o pós-cirúrgico foi muito pior. Eu tive essa sensação ruim indo pra cirurgia, mas depois que acabou a cirurgia, eu tava me sentindo bem. Quando eu cheguei em casa, que veio tudo isso, que foi um mutirão de coisas, foi pior. E aí às vezes a pessoa vai te visitar na sua casa e começa a relatar caso de fulano, ciclano e poxa, não tem necessidade, a pessoa precisa de apoio moral, sabe? Enfim, eu só tô aqui realmente pra contar essa história pra você, pra trocar essa experiência com você, né? Que hoje eu dou um pouquinho de risada, mas eu sei que é uma coisa muito séria e que assim tem que ser tratada, né? Independente se vai ser tratado com um psicólogo, se você vai tentar enfrentar esse medo, e procuro realmente moldar a minha cabeça, que eu acho que é tudo tá na cabeça da gente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse formato de vídeo falando sobre essas coisas, eu sei que não é um assunto legal, sabe? Vamos falar, poderia colocar só vídeo de coisas boas, mas a vida não é só feita de coisas boas, não é verdade? Então eu gostaria de realmente estar trocando essa experiência com você, que se você já passou por isso, ou se você sente isso e vai precisar passar por uma cirurgia, por alguma coisa assim, tenta se acalmar, tenta levar isso para o seu pensamento e pensar na coisa boa, sabe? Não, eu tô aqui pra cuidar de mim, eu tô aqui pra cuidar do meu corpo, isso é uma coisa natural, sabe? Isso, todo mundo passa por isso, entendeu? Então tentar encaixar essas coisas dentro da sua própria cabeça e acalmar o seu coração, porque não é fácil, né? Comenta aqui pra mim, vamos trocar essa experiência, se você realmente já teve um caso assim, se você vai ter, se você conhece alguém, enfim, e se você gostou desse formato de vídeo para eu trazer mais assuntos não ruins, mas tabus, né? Que às vezes a gente não quer falar, não quer conversar, mas a gente precisa se expressar e precisa conhecer, tá certo?
Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui pra mim, avalia o vídeo, tá? Se inscreve no canal e compartilhe com os seus amigos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!